gratidão. Muito obrigado à acolhida tão calorosa que aqui recebi. Eu falo também em nome da minha esposa, Érica, essa moça bonita que está aqui na frente. Eu quero expressar a minha alegria, a nossa gratidão em termos sido recebidos de forma tão acolhedora por essa igreja. Eu nunca vi a grande maioria das pessoas aqui nesse lugar, mas parece que eu já os conhecia há muito tempo. A maneira que fui acolhido, a maneira que fui abraçado, até as gozações que sofri aqui, certo? Os bullying que sofri por parte de alguns, certo? Por ser baiano, mas tudo está tranquilo, certo? Porque o acolhimento foi fantástico e eu sou muito grato a Deus. Eu vou levar um pedaço de vocês dentro do meu coração, podem ter certeza disso. A primeira igreja batista na Cancela Preta já era, porque quando eu orava para o Edivan, orava para o ministério dele, estava orando diretamente por vocês. Mas agora, conhecendo vocês, poderemos orar de forma mais direta a Deus pela vida e pelo ministério dessa igreja. Eu quero também dizer que a minha relação com o Edivan é uma relação sempre foi uma relação muito boa, muito próxima, desde o momento em que ele se converteu. Até hoje, como ele disse aqui, eu me considero seu pastor e eu considero minha ovelha, embora seja colega de ministério, esteja tão bem aqui com vocês, mas ele sempre vai continuar sendo minha ovelha. Eu tive o privilégio de enviar alguns jovens talentosos lá da igreja para o seminário para estudar teologia e poderem assim cumprir a vocação de Deus para a vida deles. Alguns estão pastoreando lá na Bahia, tem o Edivan aqui no Rio, então eu fico muito feliz quando eu vejo eles bem e eu vou voltar para casa muito satisfeito, vou contar as notícias lá para a família dele, para os irmãos da igreja, que com certeza vão vibrar, né? Já mandei fotos dele para lá, para o povo ver como está rechonchudo, como está sendo muito bem tratado aqui na Cancela Preta, no Rio. Então, eu quero agradecer a vocês, não só pela acolhida, mas pela maneira que estão tratando esse moço. É para mim um filho, é para mim uma pessoa muito querida. E qual é o pai que não se alegra em ver o seu filho sendo bem tratado, né? Então, cada sorriso, cada acolhimento, cada expressão de carinho que foi feita para ele aqui hoje pela manhã, agora à noite, isso para mim faz o meu coração transbordar de alegria. Muito obrigado. A Deus seja toda a glória pela vida dessa igreja. Eu fico muito feliz por cada um de vocês. Eu sou pastor há 18 anos, eu nem lembro direito. Há 18 anos, tenho 12 anos à frente da PIB em Castro Alves, fui pastor apenas de 3 igrejas até hoje. Fui pastor em São Felipe, quando ainda estava concluindo a minha graduação em teologia. Fui pastor em São Miguel dos Campos, Alagoas, e estou pastor em Castro Alves, interior da Bahia. As experiências pastorais têm transformado a minha vida cada vez mais. As experiências boas e também as não tão boas. Eu trago o abraço da PIB Castro Alves, dos irmãos da igreja, e quero, com certeza, levar o abraço de vocês para aquela igreja também. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse instante, do verso 1 ao verso 8. Quero agradecer também, não posso deixar, às vezes a gente agradece a uns e esquece só para o outro. Agradecer a Elaine, esposa de Edivan, porque abriu as portas da sua casa, nos acolhendo também. Muito obrigado, minha querida. Deus te abençoe. Eu fico feliz também em ver que Deus colocou na vida dele uma ajudadora idônea. Continue assim. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês e dos seus filhos. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 8. Quem achar, por favor, filho? Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi e o rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu:
teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está o teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como ele? Querido Deus, te louvamos, te agradecemos pela porção lida da tua palavra, pedindo que fale aos nossos corações. Que o teu nome seja glorificado na vida dessa igreja hoje e todos os dias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Podeis sentar. Amém. Meus amados, esse texto é uma das expressões mais gloriosas da graça de Deus manifestando-se no Antigo Testamento. Nós lemos uma história que fala de um rei, o rei Davi, e de um neto de rei, por nome Mefibosete. Mas a minha intenção nessa noite não é colocar esses dois como personagens principais daquilo que eu quero lhes falar. Porque para mim, o personagem principal dessa história é Deus e a sua graça que manifesta-se a nós, seres humanos. Mas eu quero olhar para o texto e pensar verdades sobre isso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre tipologia bíblica, que é a parte da teologia que busca enxergar no Antigo Testamento fragmentos da manifestação da graça de Deus antes mesmo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo e ter inaugurado uma nova era de graça, de misericórdia e de paz. A tipologia bíblica olha para personagens do passado e as suas experiências e tenta encontrar ali verdades que apontem para a salvação que Deus havia preparado para o seu povo. Quem estava aqui pela manhã, lembra que prestou atenção no sermão, deve se lembrar que quando eu falava que Jonas foi engolido pelo peixe, eu disse assim: Jonas esteve profeticamente 3 dias no ventre do peixe, até que fosse vomitado na praia, na beira do mar. Eu usei essa expressão profeticamente porque, como eu disse, Jonas, naquele momento, era um tipo de Jesus Cristo, que viria ao mundo, morreria, seria sepultado e 3 dias no interior da sepultura, ressurgiria para trazer a salvação para todos aqueles que dessem ouvido às suas palavras. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que depois de chegar em Nínive, Jonas começa a profetizar, a proclamar a palavra, e o povo se arrepende. Então o Antigo Testamento está cheio desses tipos, dessas experiências, desses indivíduos, dessas manifestações da graça de Deus, que apontavam para algo muito maior que estava por vir. No caso, o Cristo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Nesse texto que nós acabamos de ler também, há aqui uma clara manifestação da graça de Deus. Deixa eu te explicar a história para você entender. A Bíblia diz que um certo dia o povo que vivia debaixo de uma teocracia, o povo hebreu vivia debaixo da
dava através de juízes, líderes levantados por Deus, que conduziam o rebanho do Senhor. Mas um belo dia, atentando para as nações à sua volta, Israel sentiu vontade de ter um rei. E o povo, unanimemente, procura Samuel, que naquele momento governava, regia, era o juiz, e lhe diz: nós queremos um rei, para sermos iguais a todas as nações à nossa volta. A Bíblia diz que ao ouvir aquilo, Samuel muito se entristece e vai orar ao Senhor. E lá chegando diante de Deus, ele ouve Deus dizer para ele: não fique triste, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. E a palavra de Deus diz que Deus escolhe Saul no meio do povo e dá ao povo o que eles queriam ter. A Bíblia diz que Saul era um homem alto, vistoso, que do ombro para cima se destacava entre todo Israel. Imaginem vocês, o homem mais alto de toda a nação. Saul era bonito, belo de aparência, de semblante. Embora no começo fosse humilde, depois deixou a soberba e a arrogância tomar conta do seu coração. E alto, forte, esbelto, guerreiro, soldado, conduziu o povo a muitas vitórias. Mas foi se ensoberbecendo e foi afastando-se de Deus, perdendo assim o seu reinado pouco a pouco, ao ponto de um dia o profeta Samuel procurá-lo e dizer a ele: hoje termina o seu reinado diante de mim, e eu já escolhi outro melhor do que você para assumir o seu lugar. Eu não sei se você sabe do costume do mundo antigo, mas quando um rei era deposto, o rei que assumia o trono naquele momento era uma tradição, era uma forma de se precaver, deveria matar toda a descendência daquele rei deposto. Filhos, netos, bisnetos, esposas, todos deveriam ser passados ao fio da espada, sem dó nem piedade. Por menor que fosse a criança, ela deveria morrer. Era uma tradição. Os reis procuravam se precaver para não terem que sofrer impeachments. Porque naquela época já existia essa história de impeachment. Mas hoje o máximo que acontece é pegar um presidente e colocá-lo na cadeia. Naquela época não. Se o rei sofresse impeachment, ele podia morrer. Então os reis procuravam, logo que assumiam o trono, exterminar de sobre a face da terra toda a descendência que sobrara do rei deposto. Interessante que quando Saul morre na batalha e o povo aclama a Davi como novo rei, a Bíblia diz que Davi e o seu filho primogênito Jonatas haviam morrido na guerra. E que toda a família de Saul e o seu filho primogênito haviam morrido na guerra. E que toda a sua descendência ficou conturbada com aquela notícia, porque o rei aclamara Davi como o novo, o povo aclamara Davi como o novo rei. A palavra de Deus diz que Jonatas tinha um filho pequeno, bem novinho, chamado Mefibosete. E a ama, a moça que cuidava dele, quando ficou sabendo da notícia, entendeu que se cumprisse a tradição, aquela criança deveria morrer. E ela pegou o menino às pressas para tentar fugir com ele. E o menino escorregou das suas mãos, caiu no chão com toda a força e quebrou as pernas. Aquele menino, naquele momento, não perdera apenas o pai, o avô e boa parte da família, e também o seu reinado. Aquele menino que nascera para ser um príncipe, que nascera dentro de um palácio, que vivia uma vida regalada e tranquila, de uma hora para outra, perdera tudo que tinha, inclusive a saúde, porque com as pernas quebradas, tornou-se coxo, começou a manquejar. Aquela ama colocou o menino numa montaria e o levou para uma região longínqua, chamada Lodebar. Essa palavra Lodebar é uma palavra hebraica. A palavra Lo significa não, e Debar é uma transformação da palavra Dabar, que significa palavra. Então Lodebar significa sem palavras, lugar sem gente, lugar deserto. Imaginem vocês uma criança que vivia num palácio que tinha tudo do bom e do melhor, e da noite para o dia perde tudo, inclusive a saúde, e é levado para longe de casa, para um lugar sem palavras,
um lugar sem gente, um lugar deserto. Ali estava Mefibosete, pronto para esperar o seu destino, provavelmente a morte. E os anos vão se passando e Davi vai consolidando o seu reino e nada de tentar matar aquela criança. Muito tempo depois, com o reino já estabelecido, um belo dia o rei começa a procurar os seus súditos e pergunta-lhes: existe ainda algum descendente de Saul para que eu possa honrá-lo? E a Bíblia diz: há um filho de Jonatas que mora em Lodebar. Ele é coxo dos pés e ele vive isoladamente. Naquele momento, o rei toma uma atitude completamente diferente do costume dos reis. E como eu disse, o costume dos reis era exterminar todos os descendentes do rei antecessor. Naquele momento, Davi torna-se um tipo do Cristo. Naquele momento, Mefibosete torna-se um tipo de mim, de você e de toda a humanidade perdida. Que nascemos um dia para sermos príncipes e princesas do Senhor, mas que por causa do pecado que adentrou na humanidade, da noite para o dia perdemos tudo e perdemos o principal, a comunhão com Deus. E vivemos e passamos a viver manquejando pela vida. Fomos arrebatados do palácio, da presença da glória, da presença do Senhor e levados a Lodebar, terra sem palavra, distantes, terra de tristeza, de deserto, sem pessoas, esperando apenas tão somente a morte nos alcançar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E lá estávamos nós, cães mortos, porque a Bíblia diz que quando Davi manda buscar a Mefibosete e que ele é introduzido à sua presença e que Davi relata tudo o que pretendia fazer, ele diz: mas como o Senhor meu rei pode atentar para mim um cão morto? Era assim que aquele moço se via. É assim que muitos de nós ainda se veem, como cães mortos, pessoas caídas, prostradas, que manquejam pela vida, que foram arrancadas do palácio, da presença de Deus e levadas a Lodebar, lugar de tristeza, distante, deserto, sem palavra. Mas nessa noite eu quero olhar à luz desse texto para, com vocês, perceber a manifestação gloriosa da graça de Deus nessa história. Amém. Porque o Deus que nós servimos, aleluia, faz diferente dos demais. aleluia. Assim como Davi, que poderia ter matado aquele jovem e escolheu fazer diferente, Deus, ao nos ver pecadores, podia nos rejeitar, podia nos destruir, podia nos ignorar, nos deixando em Lodebar para morrer, mas não, Ele escolheu fazer diferente. E a Bíblia diz que Deus, assim como Davi, mandou chamar, mandou buscar, mandou ir atrás de Mefibosete. Aquele moço que estava perdido começou a ser procurado. A Bíblia diz que Davi colocou homens no seu encalço, não para destruí-lo, mas para buscá-lo. Começaram a procurar Mefibosete em Lodebar até que ele fosse encontrado. E quando ele foi encontrado, ele foi chamado à presença de Deus. A igreja está há 2000 anos sobre a face da terra, buscando achar aqueles que estão perdidos, aqueles que um dia foram arrancados da presença do Senhor por causa do pecado. Eles estão sendo procurados e talvez você seja alguém assim. Você que está aqui escutando essas palavras, talvez esteja manquejando pela vida, mas eu quero que você saiba, Deus está procurando você, Deus está te buscando para ter um encontro contigo, e talvez seja por isso que surgiu no seu coração essa vontade súbita de vir ao templo nessa noite, de vir à igreja cultuar nessa noite. É porque Deus marcou um encontro com você neste lugar. Ele busca a sua vida, Ele te procura, Ele quer te encontrar. A vontade de Deus é que nós, ao sermos encontrados, possamos dizer sim ao seu chamado. Porque Mefibosete, na verdade, não tinha o direito de negar o chamado de Davi. Ele teria que se apresentar diante do rei. Mas o nosso Deus é tão lindo, irmãos,
que Ele respeita a nossa opinião. Nós podemos dizer não ao Senhor? Sim, podemos. Ele respeita a nossa opinião. Ele te chama, Ele te procura, Ele te encontra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor andam sobre a terra à procura dos justos. Mas quando Ele nos encontra e nos convoca à sua presença, nós temos o livre arbítrio de dizer sim ou não. É por isso que a igreja não força ninguém a servir a Deus. É por isso que a igreja não obriga ninguém, não coloca ninguém contra a parede dizendo que você tem que se converter, você tem que mudar de vida. Não, a gente até diz que você tem que fazer, mas a palavra final é sempre sua. A Bíblia diz que ao ouvir o chamado do rei, Mefibosete prontamente foi à presença de Deus. Porque o chamado de Deus, embora seja amplo, embora seja universal, Jesus Cristo disse em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também é um chamado pessoal e intransferível. O chamado de Deus é universal, porque é para toda a oportunidade, é para toda a humanidade. Mas ele é pessoal, porque Deus se importa com cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe as suas dores. Não é uma porta que está aberta e quem passar ganha, não. Amém. A graça está aqui, mas Deus conhece cada um dos agraciados. Ele sabe as nossas dores, Ele sabe as nossas tristezas, Ele sabe as nossas alegrias, anseios, tudo aquilo que você trouxe, toda a bagagem que você trouxe dentro de si, aqui para o templo nessa noite, o Senhor conhece. E Ele diz: tomem o meu jugo, tomem o meu fardo, eu quero aliviar vocês nessa noite. Se tem pesado, ouça o convite de Jesus, que foi te buscar, que veio ao mundo para buscar os pecadores, e que hoje mandou te chamar. E eu vim aqui para chamar você, para dizer a você que Deus está te chamando à sua presença. O seu lugar não é no deserto, na ausência da palavra. O seu lugar é no palácio, no meio de príncipes e princesas, na presença de Deus, louvando e exaltando o nome dEle, porque Ele é o Deus que busca, Ele é o Deus que chama, mas Ele também é o Deus que restitui. A Bíblia diz que quando Mefibosete chega à presença do rei Davi, Davi diz a ele: eu restituirei todas as terras do seu pai a você. Todos os bens do seu pai lhe serão restituídos a partir de agora. Deus é o Deus que nos restitui. Verdade. Restitui o que, pastor? Tudo que um dia nos foi roubado. Tudo que um dia nos foi tomado. A palavra de Deus diz que o diabo vem para quê? Roubar, matar e destruir. Mas o próprio Cristo diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Deus é o Deus que restitui a prosperidade que um dia lhe foi tomada. A palavra de Deus diz lá em Jó 42 verso 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você que conhece a história de Jó sabe que ele era homem rico e que perdera tudo, inclusive toda a sua família e saúde, e que depois de muito padecer, um dia Deus lhe restituiu em dobro tudo o que lhe havia sido tomado. Deus a quem nós servimos é o Deus da restituição, é o Deus que traz de volta o que nós perdemos. O pecado toma, Deus devolve. Mefibosete naquele dia perdeu o avô, pai, o palácio, o reino e a saúde. Davi o trouxe à sua presença e disse: eu te dou tudo de volta. Jesus um dia nos buscou, nos chamou e nos diz nessa noite: eu quero restituir a você tudo que te foi tomado. Deus é o Deus da restituição, e Ele restitui a sorte do seu povo. Salmo 126 e o verso 3, a palavra diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O que Deus começou a fazer na vida dessa igreja há um ano atrás, e na vida desse pastor também, foi restituição. Restituição dos anos perdidos, restituição das bênçãos
deixadas para trás. Deus começou uma obra que não vai terminar agora, que não vai se processar toda do dia para a noite, mas Deus ainda tem muita coisa para fazer neste lugar, porque Ele é Deus de restituição, e a sorte do seu povo Deus está trazendo de volta. A Bíblia diz que também Deus é o Deus que restitui a nossa saúde. Jeremias capítulo 30, verso 17, ele diz: eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Olha, embora batistas, e batistas de verdade, ele não é batista fake, não é batista de verdade aqui, mas embora batistas, nós acreditamos que Deus é o Senhor de todas as coisas, aquele que dá e tira, aquele que toma e ninguém mais devolve, mas aquele que quando abençoa ninguém pode tomar. Então, se Deus está dizendo na palavra que Ele é o Deus que restaura a nossa saúde, eu creio que Deus cura toda e qualquer mazela e enfermidade na vida do homem, sejam mazelas físicas, emocionais ou espirituais. Deus tem poder para curar o seu corpo doente, Ele tem poder para curar a sua alma ferida, Ele tem poder para libertar você do poder do pecado, da força do pecado. Deus é o Deus da restituição. Ele restitui a saúde, Ele restitui a justiça. Jó 33:26 diz: deveras orarás a Deus, que se agradará dele, e verá a tua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Isso significa que aqueles que outrora viviam no pecado serão libertos, transformados e restituídos à justiça. Isso é uma questão que as pessoas lá de fora não conseguem entender. E às vezes eu já ouvi tanta essa queixa do povo lá de fora que diz: o camarada era assim, era assado, fazia isso e aquilo, roubava, matava, prostituía, traficava, usava drogas. Aí depois vai para a igreja e diz que é crente e tudo mudou. É porque o homem natural não conhece as coisas do Espírito Santo. As coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Nós acreditamos nisso, porque assim o é. Nós cremos que Deus é o Deus da restituição, e Ele restitui a justiça perdida. Não importa o teu passado, não importa a tua vida pregressa, não importa as suas experiências de outrora. O que importa é a partir do momento em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus da restituição, que apaga o passado, que dos nossos pecados não se lembra mais, e que a partir de agora, a partir do momento em que eu ouço esse chamado e digo sim, a Bíblia diz, em teologia, se diz que a justificação é um ato forense, gerado exclusivamente por Deus na vida do pecador. O que é que isso significa? Que quando um pecador arrepende-se dos seus pecados, Deus, desde os céus, faz uma declaração solene. Isso é teologia sistemática da mais séria. Quando um pecador arrepende-se dos seus pecados e entrega-se a Cristo, Deus, desde os céus, faz uma declaração solene: ele está justificado pelo sangue do meu Filho Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Aí Paulo vem e diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas que vivem conforme o Espírito. Então, é essa verdade que nós precisamos nos apegar. Deus restitui tudo, inclusive a justiça. Eu posso sair do templo de cabeça erguida, mesmo que eu tenha entrado aqui rastejando no chão, mesmo que eu tenha entrado aqui manquejando. Quando eu tenho um encontro com esse Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu posso sair daqui andando certo, andando em linha reta, de cabeça erguida, porque a justiça que outrora me havia sido roubada me foi restituída pelo Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus que nos procura, Ele é o Deus que nos convoca, Ele é o Deus que nos restitui, e Ele é o Deus que nos glorifica. A Bíblia diz que Mefibosete, chegando à presença de Davi, ouviu algo interessantíssimo. Davi disse a ele: você vai receber de volta tudo que era seu por direito, todas as terras, todos os bens lhe serão restituídos. Mas isso não era o mais importante. O mais importante é o que vem depois. Porque depois Davi diz a ele assim: a partir de hoje e por todos os dias, você comerá na mesa do rei, você comerá na minha presença. Meu querido,
Eu tenho certeza absoluta de que o melhor presente que Mefibosete ganhou naquela oportunidade foi ter o privilégio de todos os dias da sua vida estar assentado na mesa do rei. As bênçãos são transitórias. Saúde você torna a perder. Bens materiais acabam, se perdem. O ouro, a prata são roubados, enferrujam, perecem. As coisas dessa vida têm data de validade. Mas existe algo que ninguém pode tomar. A maior de todas as bênçãos que esse texto nos mostra, que a palavra de Deus nos apresenta, é que aqueles que ouvem ao chamado do rei dizem sim, não apenas terão tudo que lhes foi tomado restituído de volta, mas poderão eternamente estarem assentados na mesa do rei. Que rei é esse, pastor? É o rei Davi? Não. É aquele rei que um dia disseram a respeito dele: ele virá montado num cavalo branco e terá na sua coxa algo escrito, e a inscrição da sua coxa dirá: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um rei que está acima de todos os reis, além de todos os reinos. Este rei nos faz uma promessa nessa noite: se você der ouvidos ao meu chamado, se disser sim à minha santa convocação, eu te restituirei tudo que perdestes um dia e te darei o maior de todos os privilégios. Você estará eternamente assentado na minha mesa, na minha presença, saboreando de todas as minhas delícias e iguarias. Esse privilégio eu não perco por nada, irmãos. Eu não abro mão dessa verdade por nada, porque a salvação é o que de mais precioso Jesus me deu, e deu a todos aqueles que um dia atenderam ao seu chamado. Outrora eu andava também manquejando, caído, jogado em Lodebar, esperando a morte, mas um dia eu ouvi o chamado de Jesus, fui correndo à sua presença, e de lá para cá ele só tem restituído na minha vida só bênção, só alegria, lutas, dificuldades, aflições e provações, derramo lágrimas, mas uma certeza eu tenho no meu coração: ninguém pode roubar a minha coroa, ninguém pode tirar o privilégio. Eu estou com passagem comprada para o céu, eu estou com bilhete de entrada para a presença de Deus naquele grande banquete, e tem uma cadeira lá com o meu nome escrito. Eu vou sentar e vou degustar de todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Lá em 1 Coríntios diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam somos nós, eu e você que me escuta nessa noite. Você que ama a Jesus, tem coisa linda de Deus preparada para você.